Enfim, temos uma vacina sendo distribuída de forma concreta em território nacional contra o novo coronavírus. Sobre o assunto eu converso aqui em nossos estúdios com o farmacêutico Naigel Castelo Branco. Tudo bem, Naigel? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Lívia. Coisa boa. Quero começar perguntando para você, cientificamente, o que a Coronavac representa para a população brasileira nesse contexto de pandemia? Mediante os dados brutos apresentados à Anvisa, tanto a Coronavac como a vacina da Oxford, apresentaram sim um percentual de eficácia e segura, né, considerando os grupos apresentados em que aqueles que não tomaram a vacina e tiveram o vírus, houve situações inclusive de internações hospitalares. E para aquele grupo, né, na Coronavac, como você perguntou, não houve internações hospitalares ou situações graves, induzindo assim uma interpretação de que o desfecho primário, né, que é a imunização, ela tem acontecido num percentual informado de em torno de 50%. Naigel, me corrija se eu estiver errado. Muitas pessoas estão temendo as consequências, passar mal, ter alguma reação adversa, alguma reação alérgica após a aplicação da Coronavac ou até da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Mas eu acredito que esses tipos de reações são, de certa forma, previsíveis e até esperadas. Nem todo mundo vai ter a mesma reação, mas, de certa forma, qualquer aplicação de vacina sempre traz algum tipo de reação para a pessoa que a recebe. Essa preocupação com as reações adversas, ela realmente se justifica ou não? Quando se fala em vacina, fala-se primeiro em eficácia, que é o resultado inicial de provocar anticorpos para promover a imunização. Mas também a Anvisa, ela verificou a questão da biotecnologia, ou seja, fabricação, qualidade da fabricação, para que isso não interfira o menos possível na questão do aparecimento de reações adversas devido à fabricação. E no que diz respeito à verificação de reações adversas, foram leves, não houve caso de internações hospitalares diante dos dados brutos apresentados. Então, é de se esperar, é natural que apareça como, por exemplo, dores locais. Isso é previsto, inclusive, em vacinas da influenza e outros tipos de vacina. E dores de cabeça eventuais, né? Então, houve sim, no grupo de pesquisa, aquela pergunta, reação adversa solicitada, que ele perguntou, o grupo de estudo perguntou, e aquela que é relatada naturalmente, né? Sim. Então, assim, quando se coloca o risco-benefício, os estudos até agora, né, existe uma diferença importante entre medicina baseada em evidência e medicina baseada em evidência disponível. O que nós temos disponível até agora é que o custo-benefício está acima, né, a imunização está acima da questão dos riscos até o momento apresentados em termos de dados Anvisa. Vamos falar também sobre essa questão da vacinação serem em 2 doses. Muitas pessoas, de certa forma, está criando muito essa necessidade de se buscar mais informações sobre a necessidade de uma segunda dose. Nós conhecemos já protocolos de vacinação aqui no Brasil, eu cito um protocolo de vacinação contra a hepatite, por exemplo, que necessita desses reforços. Qual a importância, no caso, de se combater e de se utilizar vacinas imunizantes da segunda dose, até de uma terceira dose, Naigel? Não dá para se dispensar ela, não é isso? Isso, a questão de mais de uma dose tem a ver com reforço de estimular os anticorpos, né? Nós chamamos de titulação de anticorpos, como por exemplo, na vacina de Oxford, foi caracterizado que uma meia dose seguida de uma dose foi suficiente para ter uma titulação maior de anticorpos, então isso foi caracterizado. Claro, ainda há de se definir se permanece com a meia dose e uma dose, ou se futuramente é mais eficiente uma dose e uma dose de reforço. Em relação também à Coronavac, também foi verificado e estudado a questão do intervalo, né? Porque além da dosagem tem a questão do intervalo, né? Se foi 14 ou 28 dias. Também foi observado estimulação dos anticorpos em períodos de 14 e 28 dias. Há uma extrapolação para esse tipo de intervalo de tempo, até porque está em andamento, mas foi observado sim, e a necessidade desse reforço de dose foi justamente para
estimular o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Então, de certa forma, nós estamos falando de uma terapia com o uso desses imunizantes que deve sim ser levada à regra, respeitada. Não adianta apenas, então, tomar apenas a primeira vacina e achar que está tudo resolvido. Foi um ato milagroso, não é isso, Nail? Olha, é um ato milagroso sim, considerando o histórico de fabricação ou biotecnologia de vacinas, tá? A Anvisa primeiro autorizou a importação, né, foi importado para logo em seguida fazer uma verificação dos documentos apresentados e solicitados, né? Desde maio tem feito diversas comunicações, nunca se viu também um registro tão transparente no momento em relação à Anvisa para um período, para uma solicitação de uso emergencial, que isso também foi inédito. Uhum. Mas, na prática, quando é que a gente pode observar realmente a eficiência de proteção da população contra o novo coronavírus acontecendo de fato em uma sociedade como o estado do Piauí? Você teria como falar para a gente, geralmente seria necessária a vacinação de quantos por cento da nossa população e até quantos meses ou até 6 meses para a gente conseguir ver na prática uma queda no número de internações, por exemplo? Lívio, existe a validade interna e externa da vacina, né? Quanto mais a população se aproxima da população estudada, é que a gente tem dados reais, mais reais, do quanto tempo essa imunização vai durar. Foi extrapolado que pelo menos 6 meses a 1 ano é possível essa imunização. É óbvio que numa fase 3 ainda, em fase de observação, ou seja, a fase 3 ela compreende toda uma população que tem comorbidades, toda a população com a sua sendo heterogênea, e aí vai vindo a fase de observação. E aí essa pergunta vai ser respondida com o tempo. E aí onde entra também a questão da farmacovigilância, ou seja, as notificações, inclusive pelo cidadão, no Vigimed, para que ajude as autoridades sanitárias a dar essa resposta com mais precisão. Houve uma imunidade temporária de quanto? 6 meses ou 1 ano? Houve a imunidade permanente, ou seja, aquela celular. Sim ou não? Vai depender dessa observação no dia a dia, na prática de monitoramento. Inclusive, o CONASENS está disponibilizando uma live amanhã para que as secretarias de saúde possam estar os seus gestores possam estar notificando para ver um acompanhamento e responder de fato essa sua pergunta de uma forma mais real possível. Mas o fato é que a pesquisa continue e realmente devemos concluir e, é claro, contar com a participação da sociedade para que realmente os dados sejam mais próximos do que nós desejamos, não é isso, Nagel? Ou então relembrar só como é que a população pode participar. Você pode nos dar o endereço eletrônico dessa plataforma, por gentileza? Essa plataforma está no site da Anvisa, você pode digitar Vigimed, o cidadão vai estar fazendo essa própria notificação, como também existe uma portaria, né, do Gabinete Ministerial, que foi lançada ontem, e que ela tenta unificar os sistemas de forma que os gestores têm a obrigatoriedade de pegar essas informações de reações adversas e fazer um estudo de farmacovigilância, né? Lembrando que isso é importante para dar continuidade aos estudos que já temos na prática, os resultados que mostrou uma eficácia de 50% e 70%, não se falando em casos decimais, né, por arredondamento, que isso já é alguma coisa no que diz respeito à proteção, e a questão da segurança, onde os dados mostraram o quê? Pessoas que tomaram não tiveram internações ou evoluíram para situações graves da doença. Ok, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde, até o nosso próximo encontro, viu? Agradeço. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.